E aí, galera do Boteco Connection, estamos aí mais uma vez, gravar um vídeo para vocês aí. Estamos hoje aqui com um convidado mais que especial, nosso amigo Vinícius Rodrigues aqui, do coletivo Sistema Negro. Vamos falar um pouco aí sobre futebol moderno e as suas implicações nos dias atuais, né? E aí, galera, beleza? Bom, vamos começar como de costume falando da cerveja, né? Hoje a gente está tomando uma IPA da Goose Island. A Goose Island é uma cervejaria americana, é uma cervejaria artesanal, mas ela fez tanto sucesso que ela foi comprada pela Ambev, quando a Ambev começou a onda de investimentos nas cervejarias pequenas, né? Ela viu que não podia... Primeiro a Ambev e as outras grandes tentaram massacrar as pequenas, tentaram tirá-las do mercado, mas elas não conseguiram e ela mudou a tática e começou a comprar algumas pequenas para aumentar o portfólio. Hoje a Ambev já tem uma carta de mais centenas de cervejas artesanais. Eles viram que não tem jeito, né, de fugir desse mercado. A galera tá querendo conhecer mais, tá querendo tomar melhores produtos e então eles tiveram que entrar nesse rolê também. Nicho de mercado, né? Claro. É importante. Vamos brindar? Essa é uma cerveja amarga. Bem amarguinha. Boa, bem gostosa. Bem Bem amarga, gostosa. mas é leve, não achei... Não é pesada, não é Nossa, pesada. dá uma amargorzinha no final. É um amargo gostoso, assim. Tem um bom drinkability. Drinkability. É uma beberabilidade. Beberabilidade. Bom, muito boa cerveja, galera. E sem mais delongas aí, vamos iniciar o bate-papo aí sobre futebol moderno. Acho que primeiro a gente tem que voltar lá no passado para falar um pouco de como isso surgiu na Europa, né? Uhum. E começou lá na Roma, né, Laércio? Essa modernização do futebol, ela começa no final da década de 80, começo de 90 lá na Europa. E aí no final da década de 90 surge num site de um site não oficial da Roma, um texto de um torcedor. E é a primeira vez que alguém fala ódio ao futebol moderno. E aí a partir disso as torcidas da Europa elas começam a se juntar em volta desse tema para questionar essas mudanças que houveram na Europa, né? Quais foram elas? Eles modernizaram o futebol do ponto de vista de os clubes deixaram de ser apenas clubes para se tornar empresas, então você começou a venda dos clubes para pequenos grupos majoritários, pessoas que estavam mais interessadas no lucro do que no próprio time. Sim. O futebol começou a ser transmitido pelas cadeias de TV fechada, então houve uma alteração nos horários dos jogos, que impacta bastante para o torcedor, né? O trabalhador e no proletário. Exatamente. O valor dos ingressos sobe, os clubes eles passam a dar mais valor para os seus financiadores, para os seus patrocinadores do que para os torcedores. E todas essas mudanças vão acarretando a dificuldade do torcedor comum de ir ao estádio, de assistir, acompanhar seu time. E eles começam a se revoltar com isso. Principalmente uma parte da torcida que são chamados ultras na Europa. E aí esses ultras, eles têm... Uma característica dos ultras é ter uma posição política muito bem definida, muito clara. Seja de esquerda, seja de direita. Eles vão da extrema direita até a extrema esquerda, passando por todos os perfis. E aí o que acontece lá na Europa é que eles começam a tomar para si esse jargão, né, ódio ao futebol moderno, para tentar voltar a um período anterior, mas cada um pensando no que lhe agrada. Nos seus interesses. Exatamente. Enquanto a direita e a extrema-direita, esses grupos, né, outras, eles vão pensar na volta a um futebol moderno clássico, para as elites, que representem os valores da burguesia aristocrática quando surge o futebol, né, essa ideia da virilidade, da austeridade, da meritocracia, da competitividade.
os ultras de esquerda e extrema esquerda, eles vão puxar para um lado da crítica ao capitalismo, né? Sim. De você ter um time que virou uma empresa e que se preocupa apenas com o lucro, deixando de lado a função social que o futebol tem que ter e deixando de lado esse acesso Ao torcedor mais pobre. a todos os torcedores ao estádio, né? Eles começam a priorizar a presença massiva de uma classe de torcedores que tem um pouco mais de poder aquisitivo. Então você começa a retirar do estádio o torcedor mais pobre, né? O torcedor que não tem grana para ter acesso ao estádio. Então essa luta dos ultras de esquerda começa a ganhar proporções grandes por causa disso, porque os pobres também começam a perceber também que eles não estão mais conseguindo ir ao estádio, né? Então você tem uma certa comoção, mas o capitalismo ele é forte, né? A gente sabe que ele É implacável. é implacável, ele vai se reinventando, ele vai se remodelando, e aí a gente tem nesse cenário que começou lá nos anos 90, a gente está em 2018 aí quase, e passamos por uma Copa do Mundo aqui, e a gente sabe como que o futebol brasileiro se modernizou, e tanto para coisas boas como para coisas ruins. Hoje, por exemplo, você já não tem mais os torcedores mais pobres do Corinthians lá na arena do Corinthians assistindo os jogos do Corinthians, como era no Pacaembu, por exemplo, que o ingresso era mais barato. O ticket médio do Corinthians está a R$60. Hoje eu diria que o time do povo em São Paulo Lá vem. é o São Paulo Futebol Clube. Ticket médio, valor de R$26. 40 mil torcedores por jogo. Tem uma coisa que eu acho interessante do que o Hart falou, né? Dessa ideia mesmo da modernidade, começa nos anos 90 ali e tal, que aqui junto com isso vem essa ideia de um futebol que seja eficiente, né? No sentido mais pragmático da palavra. Por isso que é bem essa ideia do futebol europeu mesmo, de se transformar em empresa. A partir do momento que você tem a empresa, você precisa de eficiência no seu trabalho, na execução do trabalho, né? Então os times vão cada vez mais se enrijecendo também um pouco no modo de jogar, né? A estética do futebol vai ficando cada vez mais dura. E a gente vê que hoje os grandes times, as grandes seleções, os grandes times do mundo estão na Europa, são seleções europeias, porque elas se adaptaram muito melhor. Mas aqui na América do Sul, a gente, como sempre, está numa revolução tardia. Mas eu não sei também quanto isso é ruim, né? Porque eu ainda gosto dessas características desse futebol mais plástico, clássico, menos empresarial. Futebol bem jogado, Bem né? jogado. Sem esse pragmatismo do esquema tático duro, né? A coisa da maleabilidade do jogador brasileiro, do jogador sul-americano, né? O talento do argentino, do brasileiro, né? É aquele negócio da modernização feita de forma brusca e sem pensar nas características do Brasil, né? Porque como é que foi a modernização do futebol no Brasil? Ela começou com as arenas. Na Europa, os clubes viraram empresas, as empresas se estruturaram e aí então eles começaram a investir, por exemplo, Na nas arenas. modernização dos estádios. Muitos clubes já tinham estádios, eles só modernizaram. No Brasil, não houve modernização de fato. Houve a criação de arenas para você modernizar o formato, mas a estrutura de comando ela continua exatamente como era da década de 70, década de 80 e antes. Você tem a mesma cartolagem mandando os clubes. Então você não houve uma modernização no sentido de se tornar uma empresa ou pelo menos a estrutura com funcionários ali que gerenciam o clube remunerados. Agora está começando, mas mesmo assim colocando caras que já estavam lá no clube, só estão pagando para esses caras trabalhar. Como que pode os caras no Brasil falar em modernização do futebol se o técnico no futebol brasileiro ele não consegue trabalhar 3 meses sem ser mandado embora? É uma empresa sem plano de carreira. É uma empresa sem plano de carreira. Porque eu estava vendo ontem na ESPN, acho que até ontem, que foi quando o Liverpool foi mandado embora do Santos, por exemplo, que é o time do Vini. Salve, Santos! Já tinham sido mandados embora 22 técnicos nesse Campeonato Brasileiro, 22 técnicos. Acho que o recorde, se eu não me engano, foi em 2015, que foi 26 técnicos mandados embora, uma coisa assim. Mas esse ano já são 22 técnicos. Então, tipo assim, você tem 20 clubes e 22 técnicos já foram trocados nesse processo. Então, tipo assim, como que você fala em modernização se você não acredita nem no seu próprio projeto? Exatamente. Você contrata um técnico, 3 meses depois já manda o cara embora.
não dá tempo dele desenvolver o projeto. Né? Dá tempo do cara fazer nada. Não consegue trabalhar, porque é sempre, no futebol brasileiro principalmente, é sempre essa ideia do projeto a curto prazo. Né? Então você tem ali 2, 3 campeonatos para você mostrar a sua eficiência dentro do gramado lá. Se não rolar nesses 2, 3 campeonatos, acabou. Você é mandado embora. Então é isso, é aquela empresa que ela quer eficiência, mas ela não quer criar um projeto. Então ela fica essa ambiguidade aí, né? E mesmo que você mostre eficiência, você pode ser mandado embora no próximo jogo se você perder o clássico. Se você perder o clássico. Ainda tem esse peso do clássico ainda, né? Que... Tipo, o Levir conseguiu ser mandado embora 2 vezes em 10 dias, cara. É incrível, né? Porque teve aquele boato que ele ia ser mandado embora. Sim, sim. Aí até tem aquele vídeo engraçado que o Modesto, que é o presidente do Santos, ele tá dando uma entrevista, aí ele vira assim pra trás, os caras estão lá atrás com o Levir, ele vira, Levir, você fica, né? Aí o Levir faz, acho que fico, para, assim, e aí ele ficou uma semana, aí teve o jogo contra o São Paulo, o Santos acabou perdendo o jogo, que é uma coisa normal, natural do clássico, né? O São Paulo pode perder, o São Paulo Clássico é clássico, E vice-versa. É natural perder um clássico. E aí você pega e confirma daí a demissão do Levir lá. Então, tipo, diretoria do Santos, cara, que me desculpe, mas é muito amador, mano. É muito amador. Então, não dá tempo de desenvolver o projeto. Ele já foi julgado por causa daquele E o time específico. tá ali entre os 4 primeiros, cara, do campeonato, entendeu? Tipo, tem coisa melhor no campeonato que tá disputando o título. Tá entre Você os disputa 4 o título e é mandado embora. Como que você pode ser mandado embora sendo que você está disputando o título? Né? É. Que projeto é esse? Que projeto é esse? Aí eu acho que tem essa coisa também que vem da modernização, que obviamente eu acho que sempre existiu, mas eu acho que com essa ideia de empresa fica mais forte, que são as alianças e esses conchavos que estão, né, nas cortinas, nos bastidores, que a gente às vezes não sabe, né, que são as desavenças, os desacordos, os combinados, a pressão, né, que o Lars estava falando desses grupos que começam a assumir meio que pequenos jogadores como se fossem acionistas e tal, deve ter muita pressão para fulano, beltrano, ciclano jogar, Empresário em cima. Então acho que tudo isso tensiona de um jeito que acaba sempre explodindo no técnico. É ele que vai segurar a onda, então o time não ganhou, mas era para aquele jogador jogar, ele não entrou em campo, aí tem uma pressão, derruba o técnico. E é muito paradoxal isso, né? Porque se você pensa, quando uma empresa, ela pensa sempre no motivo final dela é dar lucro, e de forma mais eficiente possível. E a forma mais eficiente possível é sendo transparente, teoricamente. Só que quando você cria todos esses conchavos por trás, você está matando a transparência, você está criando caminhos outros que não são os caminhos normais de uma empresa para se gerar lucro. Você está forçando interesses pessoais, interesses outros que não necessariamente do clube de fato. O clube de fato, Então, o clube acaba ficando em segundo plano. Por isso que a gente fala que essa modernização brasileira do futebol é uma modernização capenga, uma modernização feita às pressas e de fato para não tirar o poder de quem já tinha o poder. Outro exemplo mesmo é a Lei Pelé. Quando ela vem, ela não consegue, a Lei Pelé original ela não passa. Ela é alterada de forma que você faça uma modernização conservadora. Você mantenha uma estrutura que proteja os clubes, que proteja os cartolas e que protege o menos protegido é o jogador. Ele consegue a liberdade de sair do clube? Consegue, pagando a multa. E aí... Aí acaba rolando aquele caso do cara que não quer mais jogar e começa a se fazer desentendido, joga mal, para de treinar, para forçar uma saída. A Lei Pelé ela fez uma coisa importante que foi, eu acho que dar autonomia para o jogador, dele poder escolher onde ele quer trabalhar. Sim. Porque antigamente rolava muito isso também dos clubes meio que escravizar o jogador ali, tipo, o jogador ficar vinculado ao clube, tipo, teve desentendimento, tá com problema, e ele não podia sair do clube. Na geladeira. Põe o cara na geladeira. Só tinha lembrado do Afonsinho, né, que foi o primeiro jogador a se livrar do passe. Sim. Que ele jogava, acho que não lembro qual time que era. Mas enfim, ele jogava no time, deu um problema, ele não queria mais jogar, e ele queria ser vendido. E o time não vendia ele. Não vendia, ele queria jogar, ele entrou na justiça falando: esse time está me impedindo de trabalhar. Eu não consigo trabalhar, eu preciso do meu sustento. E aí a justiça deu grande causa para ele e foi o primeiro jogador do Brasil a ter o próprio passe.
Mas isso na década de 70, porque ele jogava com Sócrates, né? Ele é contemporâneo do Sócrates. Final dos anos 70, talvez. Então, ali Pelé passou no final da década de 90, uns 20 anos para os caras resolverem esse problema e de forma capenga ainda. Mas é que eu acho que a própria ideia, né, de modernização aqui pra gente é muito... Se a gente pegar, tipo, em vários campos aí da nossa vida, na política, né, quando a gente fala lá dos anos 50 e do período de modernização da economia, e foi tudo feito às pressas, mal feito, de qualquer jeito, com dinheiro que veio sei lá de onde, aumentando a dívida externa e tal. Então aqui a modernização segue no mesmo passo, é tudo às pressas, a correria para alcançar o que está acontecendo na Europa. E aí, assim, o futebol daqui, da América do Sul mesmo, ele tem características muito próprias que deveriam ser desenvolvidas no continente, né, até para melhorar essa relação que a gente tem com os times, né, pô, você vai para qualquer país da América do Sul, sei lá, eu fui pro Equador, fui para um jogo do Emelec lá, com os amigos equatorianos, e tem uma outra coisa que vem nesse processo, que é a identificação com os clubes, sabe? Sim. Lá pode ser, esse jogo não era o Emelec e o Barcelona de Guayaquil, que é um clássico, né? Sim. Um clássico, assim. E coisa linda de ver, sabe? Estádio lotado, mas lotado mesmo, torcida cantando, essas características que a gente foi perdendo aqui, né? Por causa dessa modernização às pressas, tudo atropelada, a gente foi perdendo essas características de identidade com os clubes, né? De você sentir parte daquele clube, daquela organização, né? Hoje pelo menos eu vejo isso muito menos do que eu via, sei lá, nos anos 90, mesmo quando eu era criança, nos anos 80. Assim. É muito comum você ter um moleque hoje em dia que tem um time na Europa e não tem um time no Brasil. Eu torço pro Barcelona, pro Real Madrid, pro Manchester. Mas e no Brasil? Não gosto de futebol brasileiro. Não, cara. E é entendível, porque se você estava falando da questão da própria plástica do futebol. O futebol sul-americano sempre foi um futebol bonito, um futebol lindo, bom de ver jogar. A seleção brasileira que não ganha, mas é lembrada, mas não joga sempre bem. Que também é a seleção de 82, todo mundo fala isso, né? Sim. Foi a melhor seleção que existiu. Não sei se foi bem assim. Não, mas ela ficou no imaginário como uma seleção que não ganhou a Copa, mas que todo mundo lembra dela. Não é 86, quem lembra de 86? Não deixa de ser uma construção histórica também. E aí você olha pra Europa, você olhava pra Europa e você via aquele futebol duro. Futebol, sei lá, na Inglaterra, futebol de cruzamento. Corre, cruza na área, E aí, a Holanda que era um pouco diferente, que tinha uma coisa tinha um negocinho e tal. Só que aí você tem a modernização europeia, que vai trabalhar com isso, e depois, quando agora que está estruturado, você começa a ver uma coisa diferenciada na Europa no futebol. Você pega o futebol alemão, é um dos melhores futebol do mundo hoje. E aí você vai entender o porquê, porque a Confederação de Futebol Alemã, ela investe na base. Ela cria centro de treinamento para os clubes. Você vai pegar a Espanha, você pega a Inglaterra, hoje esses dias jogam futebol plástico, futebol bonito. E agora, nesse momento, a gente que está tentando essa modernização capenga, está jogando futebol feio. Está jogando futebol duro, futebol de resultado, futebol de 1-0 para ganhar campeonato. Ou seja, a gente... Correndo atrás dessa modernização, a gente tá perdendo a qualidade do futebol. E a hora que você para de ganhar de 1-0, você despenca, né? A galera vai entender o comentário. Será que quando esse vídeo sair o Corinthians já vai ter perdido o campeonato? Olha, não sei, mas cara, sim, tá correndo risco. É uma característica interessante desse campeonato, porque esse campeonato, se o Corinthians perder esse campeonato, vai entrar para a história como o maior vexame, acho, da história de um clube de futebol que chegou a ficar, sei lá, 16 pontos na frente. Sim, tava o campeonato na mão. E agora tende aí a perder, não sabemos aí, temos bola de cristal para saber o futuro, mas tá complicada a situação aí do Corinthians aí, vamos ver. E outra faceta dessa modernização do futebol é essa questão da ultra exposição do craque, né? Isso é... Você tem a chuteira colorida, o corte de cabelo, um monte de selfie, o cara vai pra balada. Não sei se vocês viram que o Neymar e o Messi foram ameaçados pelo Estado Islâmico, né? Sério? Esse final de semana. Que loucura. Procurem aí, galera. Neymar e Messi foram ameaçados pelo Estado Islâmico agora.
nesse final de semana. Na verdade, é uma mensagem para essa questão do futebol, do capitalismo no futebol, porque a exposição do jogador é tão grande hoje e o dinheiro que o jogador de futebol ganha é tão grande. Tipo, o Messi e o Neymar, eles têm mais dinheiro do que países nas contas bancárias. E até que ponto isso o futebol trabalha isso? Até que ponto o jogador merece receber tanto assim dinheiro quando a gente avalia que tem países aí com as pessoas passando fome, passando necessidades, sem dinheiro, sem saneamento básico. Então, tipo assim, até que ponto o capitalismo dentro do futebol ele está passando desapercebido? A gente está vendo que não está. O Estado Islâmico já está reconhecendo esses caras como inimigos agora. Eles viraram a face do capitalismo, né? A face do capitalismo. Então eles vão ser atacados pessoalmente. Por exemplo, o Estado Islâmico. Mas esse negócio de ganhar muito dinheiro reflexo do capitalismo, né? Sim. O capitalismo cria essa ideia de meritocracia e do mercado. Se tem alguém que pode pagar, vou cobrar. E é a concentração de renda extrema, né? E esses jogadores, eles vêm desse processo mesmo aí, né? Que é de mudança do que meu pai costumava chamar de boleiro, né? Que era tipo o Dr. Sócrates, grande Sócrates, esteja onde estiver aí, que era boleiro, né? Que depois da entrevista tava ali tomando sua cervejinha, fumando seu cigarrinho no hotel e dava entrevista. Era uma pessoa normal como qualquer outra. Sim. E aí vai construindo-se essa ideia do atleta. Você deixa de ser jogador de futebol, boleiro, porque o boleiro, eu lembro de ser criança, que eu sou da Casa Verde, e tem um complexo de campos de várzea lá, né? E aí eu lembro de criança, assim, meu pai me levava muito e tal, cresci muito em campo de várzea, sempre ver Serginho Chulapa, sempre ver o Ataliba, né? Todos eles ali jogando na várzea, indo tomar cerveja no final de semana. E pra mim era aquela imagem do futebol, assim, da infância, de jogador de futebol. Era o Chulapa que tava jogando no Santos, no São Paulo, e no final de semana tava correndo no terreno na várzea. E aí quando começa a ser o atleta, né, que eu acho que é nos anos 90 também, que os caras começam, tem essa coisa da eficiência do corpo, tem que ser um corpo super forte, super veloz, super tudo, eficiente, não pode beber, não pode fumar, não pode isso, não pode aquilo, não pode transar, e ainda tem que ser de Cristo. Atleta de Cristo. Que aí começa aquela de atleta de Cristo e tal. E Marcelinho Carioca foi o maior porta-voz. Maior porta-voz, grande batedor de falta, Marcelinho, admiro muito, mas assim, era isso, era o maior porta-voz dessa ideia. Depois Kaká também, mais pra frente e tal. Até que, junto com essa coisa do atleta, começa a virar a estrela, né? Você não é mais, se além de atleta, você é uma estrela dos comerciais, porque aí a publicidade, ela vai nesse campo do futebol e começa a pincelar esses jogadores, transformá-los em estrelas. Aí surgem os Neymares, os Ronaldos, enfim, todos esses que a gente sabe, os Cristiano Ronaldo. Sim. Isso aí o capitalismo ele vai se apropriando de todas essas questões, né? E ele vai se reinventando, como a gente já falou. E o futebol é só mais um produto, né, do capital. E a gente está inserido nessa coisa, né? Mas a gente tem que ter um olhar crítico, né? Eu acho que um pouco do papel aqui do Boteco Connection, que a gente se propõe, né? A gente se propõe a fazer. Aguçar um pouco os olhares de quem nos assiste aqui pela internet a pensar em algumas questões, né? A gente não faz a crítica do capital porque a gente quer fazer a revolução comunista, não. A gente tá fazendo mais a revolução comunista. A gente faz a crítica do capital porque a gente acha que o capitalismo ele precisa se reinventar para melhorar a vida das pessoas. Exatamente. Né? A gente acha que a gente precisa de uma terceira via, de um novo entendimento para isso. E o futebol moderno ele é mais um desse sintoma, né? Do capitalismo tentando se reinventar, tentando criar novas dinâmicas, só que às vezes essas novas dinâmicas não são pro lado progressista da coisa, pro lado de melhorar as coisas. Também tem a questão de piorar as coisas, que é a exclusão do torcedor pobre dos estádios. E esse negócio de você ter o jogador super exposto nas mídias, nas redes sociais, a chuteira colorida, o terceiro uniforme que não tem nada a ver com o clube. Nossa, o terceiro uniforme, gente, parem com isso, por favor. Só parem. Obrigado. Essa é a parte mais superficial, mais visível do problema, né? Mas a gente não pode ficar nisso. Porque isso é o que a gente olha, o que a gente não gosta visualmente, o que a gente reclama. Mas o cerne da questão o problema é justamente o acesso do povo ao futebol. Se você pega na Europa, o grande problema, de fato, foi ao
alteração dos horários dos jogos, aumento do preço do estádio e TV paga entrando no futebol. E a expulsão do torcedor mais Do pobre, torcedor que mais são os hooligans, festivo, por torcedor exemplo. mais... Aquele torcedor mais de bairro, né? E aí, esses caras não conseguem ter acesso ao seu lazer. E aí, aqui no Brasil, segue a mesma linha pelas arenas. Você cria as arenas e começa a cobrar ingressos estratosféricos. E aí você começa a impedir que o cara mais pobre, o cara mais humilde, mas o cara que estava lá todo o jogo, que é o cara que acompanha de fato o time, porque é o que ele tem na vida. Você começa a impedir que esse cara entre no estádio. E a gente não tá falando que não pode ter conforto, tem que ter conforto. Porque também você não pode exigir colocar um idoso, uma criança na geral, como era antigamente. Como era, por exemplo, na geral do Maracanã, né? É impossível, Que não dá, você precisa ter algum conforto. Você tá pagando por isso. Acho que essa é a imagem mais assim nítida que eu tenho na minha cabeça assim, do que é futebol antigo e do que é futebol moderno. Quando você lembra, por exemplo, do estádio do Maracanã, que tinha aquela geral do Maracanã, final de campeonato, o povão tava ali na geral do Maracanã, cara. Tinha de tudo, tinha velhinha, tinha o moleque descalço, tinha de tudo ali na geral do Maracanã. E hoje você olha o Maracanã, o que é o Maracanã hoje? Um monte de gente sentado. Um estádio higienizado. E não é que não possa ter um lugar para sentar. Claro. Eu acho que a gente acha que tem que ter um lugar com conforto, tem que ter o camarote pro cara que tem dinheiro e quer assistir com o conforto dele, tomar a cervejinha dele. Tem que ter lá o anel intermediário ali, o cara que quer levar a família, mas quer ficar um pouco mais de boa, sentado, tem filho pequeno. E tem que ter arquibancada, onde você vai lá e vai pular e vai vibrar. Se você voltando para a Europa, tem também essa retomada desses setores mais festivos do estádio, né? Tem às vezes de forma meio artificial, que nem por exemplo o Real Madrid e o Barcelona tentaram fazer, para trazer um futebol original para o estádio, tentar criar um espaço, mas tem também, por exemplo, o Borussia Dortmund, que tem a Muralha Amarela. Sim. Que é uma parte do estádio que vai a torcida mais fanática, que fica em pé o jogo todo, e esse espaço justamente ele é banco reclinável, porque durante os jogos do Campeonato Alemão você pode ter uma quantidade maior de pessoas ali, então o banco fica reclinado e todo mundo fica em pé. Durante a Champions League, por exemplo, que tem um pouco mais de frescura, você reduz a capacidade e todo mundo sentadinho, porque a Champions League exige todo mundo no jogo sentado. Vai entender, né? Faz parte, né, Então, das regras do jogo da Champions League. E aí você tem toda essa retomada dessa torcida mais tradicional voltando de fato para os estádios e tendo um pouco mais de acesso, junto com a elite também. Só para levantar uns dados aqui que faz relação com todos os assuntos relacionados à cultura e educação no Brasil. Você tem 92,5% de pessoas no Brasil que não costumam ir a exposições de arte, por exemplo. 91% não vão a espetáculos de dança. 88% das pessoas não frequentam teatro. 80% não vão a shows. 73% das pessoas no Brasil não vão ao cinema e 70% das pessoas não leem um livro. E vocês estão tirando o estádio de futebol dessas pessoas que já não fazem nada dessas outras coisas praticamente. De outras atividades culturais, esportivas e então, tipo assim, esportivas. onde que o nosso povo está colocado nesse contexto? Na frente da telinha. Na frente da telinha. Plim, plim. Todo mundo na TV. Todo mundo lá. E até isso, às vezes, querem tirar também, né? O futebol da TV. O futebol da TV. Isso querem remover, porque é o canal de comunicação que as pessoas têm ali mais fácil, mais acessível. Os dados aí já mostram, né, que se as pessoas não estão fazendo nada disso, não estão aproveitando os institutos culturais, espaço público, estádios de futebol, elas estão fazendo o quê? Estão na TV. Estão na TV. Invariavelmente estão na TV. E aí você tira o futebol da TV também. Ou seja, até essa que a gente começou lá no começo falando da origem, né, aristocrática e tal, até isso vem se remodelando, porque o futebol aqui no Brasil foi assim desenvolvido pelo operariado. Né? O futebol aqui no Brasil foi desenvolvido pelo operariado. Eram os pobres que estavam ali nos campos de futebol, que estavam ali. E que tentaram impedir eles de acessarem o futebol que era considerado de aristocracia. Os clubes operários eram impedidos de disputar campeonato no começo. Você não podia ter negros nos times de futebol, porque não tinha negros jogando futebol. E aí, tanto é que o Fluminense tem a alcunha de pode-arroz por causa disso, porque ele colocava os negros para jogar, né? Mas ele
passava o pó de arroz pra pra clarear um pouco, pra ficarem... Eles não eram mais negros, eles eram mulatos, né? Aí você Eles eram jogar. morenos, aí o cara pode jogar, né? Daí já tem a ideia da mestiçagem, né? Sim. E lá no Rio, o Vasco foi os primeiros, acho que foi o primeiro clube, né? A entrar de fato com força e falar, não, no nosso clube joga. Tanto que o Vasco era conhecido como clube do povo, né? Muito mais do que o Flamengo. Muito mais do que o O Flamengo. Flamengo ganhou essa alcunha depois porque o Flamengo treinava na praia. E aí o pessoal tá muito próximo do treino, então o pessoal começou a se identificar muito e aí a torcida cresceu Mas o muito. Flamengo tem uma elite mais aristocrática. O Vasco era muito mais do povão. Fluminense, Flamengo, o Vasco era mais povão mesmo. Exatamente. Então aí isso é uma outra característica, assim, vai mudando esse público, quem que você está tirando do estádio? Quando a gente fala de pobres no Brasil, majoritariamente são pessoas negras de periferia, né? Então essas pessoas estão ficando excluídas do futebol. Apesar da maioria dos jogadores aqui serem de origem afrodescendente, mas assim, o torcedor vai sendo excluído. Você vai elitizando o futebol, então o futebol vai ficando cada vez mais rico, cada vez mais branco. Então todas essas características vêm junto nessa ideia de modernização, né? Só que a gente está tão embrenhado no meio disso que às vezes a gente não para ver os efeitos, né, de tudo isso que está acontecendo, assim, e mudando essa dinâmica do futebol mesmo, assim. Eu não sei se uma outra questão tem a ver com o futebol, mas eu acho que vem no esteio da modernização, por exemplo, são os times de várzea, sabe? Cada vez menos tem campos de várzea nessa cidade. Estão acabando com os campos de várzea para subir torre de prédio, então não tem mais várzea. E mesmo a várzea, ela vai seguindo uma modernização maluca, que é você criar os campeonatos de várzea. Não, e lembra que a gente patrocinado por cerveja, por exemplo. Lembra que e a aí gente tipo, você visitou cria lá o toda Ibirapuera? uma hierarquia. A gente visitou lá o Jardim Ibirapuera lá e conhecemos lá um time de várzea lá, do Jardim Ibirapuera. E o campinho deles lá não é de terra mais, é de sintética. E o calor, aquela grama sintética esquentando, a gente do lado tá suando. A gente do lado sentiu o bafo quente. E o barrão absorve melhor o sol. Não vai esquentar tanto, aí você vai se confortável pro cara. Mas não, tem que ser uma modernização. Vou botar a grama sintética aqui, que rasga tudo, fica cheio de calombo e a galera cai e se machuca mais do que até. Não, e essa dinâmica também, por quê? Porque você coloca a sintética porque fica mais fácil pro jogador jogar. Aí tudo bem, eu fico pensando num jogador profissional, ou num jogador, né, amador aí, mas esses amadores mais quase profissionalizados. Ele já tem, a gente espera que ele já tenha uma base, uma estrutura, os fundamentos básicos do futebol para conseguir estar ali jogando. Só que você pega, por exemplo, crianças, os mais novos, que são criados geralmente em campo de várzea, em campo de terra, e por causa da dificuldade de jogar, você desenvolve toda uma coisa do movimento do corpo, uma ginga, um raciocínio mais rápido, porque a bola pode bater no morrinho e você ia dominar ela aqui, ela vem aqui. Então você tem que pensar rápido. Então, eu acho que a várzea, ela dá essas características pro jogador também, né? De uma malandragem, uma esperteza ali do corpo. E aí quando você deixa, é aquele gramadinho sintético e tudo. Eu não sei como essas próximas gerações de garotos que querem ser jogadores de futebol vão lidar com isso. Vão lidar com isso, lidar com a adversidade no meio do jogo que ele resolveria trazendo essa memória motora que ele tinha. Do movimento mais rápido, de pensar mais rápido. Então até o corpo... O que se faz é tentar mimetizar essa questão nos treinamentos da base, né? Você vê lá, os moleques fazem treinamentos cada vez mais malucos, mas não é uma coisa. Não é. Eu sou um amante da várzea, salve para o Futebol Clube. Cara, quando, assim, é incrível quando você olha, por exemplo, as imagens do Morumbi. Vamos pegar o Morumbi, que foi o estádio mais, assim, que tinha mais gente no estado de São Paulo nos jogos, né, assim, em decisões. Você pega, por exemplo, as decisões de campeonatos nos anos 90, você vê o estádio tomado, cara. E era 100, 110, 115 mil pessoas. Hoje em dia, você coloca 40 mil pessoas, por exemplo, no estádio, todo mundo já fica, nossa, colocou 40 mil pessoas, a final com 40 mil pessoas, a final com 50 mil. Tipo assim... É que nem eu lembro do... cara, é estranho, velho. O jogador do Racing lá, que veio, jogou contra o Corinthians, o Corinthians. Acaba o jogo, o cara vira e fala: vocês já sabem que tá lotado esse estádio? Tinha 22 mil vocês pessoas. Vocês não conseguem colocar 30 mil no estádio? Como assim? Vocês são a maior torcida do Brasil? O Brasil, Ou seja, os caras falam... Não, como que vocês falam que vocês são a torcida mais fiel, né? E não conseguem lotar o estádio pra jogar contra a gente. Exatamente. E aí você pega um time da América Latina, da Argentina, Equador, qualquer outro, estádio sempre lotado, gente. Sempre lotado. E aí você pega, que a gente estava falando do Peñarol lá, que acabou de fazer um estádio novo, estádio lotado.
fez um estádio novo com dinheiro próprio, o valor de 13% do valor do Corinthians, do estádio do Corinthians. É um estádio lindo, é um estádio novo. E aí você vai falar, a modernização tá dando certo no Brasil? Sabe que não tá. A gente sabe que a modernização no Brasil, a questão da Copa do Mundo... É a Copa do Mundo. É a questão da grana, porque você tinha um estádio em São Paulo, você tinha um estádio do Morumbi, um estádio que foi construído pelo Vila Nova Artigas, que é um cara reconhecido mundialmente, e você não pode fazer Copa do Mundo nesse estádio. Você tem que construir um novo estádio. Padrão FIFA. Aí você constrói lá a Arena Corinthians, você tira o Morumbi da jogada, constrói a Arena Corinthians. Aí gastaram 1,1 bilhão para fazer a Arena Corinthians e hoje o Corinthians está com uma dívida de 1,8. Tipo, quase chegando à próxima Copa já. São quase 10 anos depois. E eles estão com uma dívida maior que o valor do estádio. Maior do que eles pagaram no estádio há E não é porque 3, eles não 4 estão anos atrás. pagando, eles estão pagando. Só que eles estão. rende. Não sei se eles estão pagando. Acho que eles estão depositando em juízo. Eu preciso me inteirar um pouco mais dessa questão. Acho que o Corinthians está depositando em juízo, se eu não me engano, porque ele tem um processo, está em litígio, então eles estão depositando em juízo. Mas nas últimas notícias que eu vi, é que já estava em 1,8 a dívida. Então, tipo assim, em vez da dívida diminuir, ela está crescendo. É a modernização a que custa, né? Você tem o Corinthians, que tem um estádio próprio, moderno e com uma dívida gigantesca. Você tem o Palmeiras, que tem um estádio próprio, moderno, uma dívida também. que não tem, Apesar não que tem eles toda, não conseguindo pagar. mas que não tem toda a renda do estádio, porque eles não é- fizeram um acordo lá com a W Torre. W Torre, que eles ficam com o dinheiro dos jogos e a W Torre fica com o dinheiro dos shows. Nos corrijam se a gente estiver errado. Mas essa semana eu conversei com o palmeirense e justamente, pelo menos a informação que me passou era essa. E aí você tem o São Paulo que não... Na hora ali da ideia da modernização para a Copa do Mundo, decidiu pular fora. A única coisa que o Juvenal, uma das poucas coisas que o Juvenal Juventus fez direito. A hora que ele viu que o carro pegou ali, ele falou, opa, peraí, é melhor a gente acabar ficando fora. Tem uma entrevista sensacional dele, do Juju, na ESPN, do Juvenal Juventus, que ele fala isso, ele fala assim, a hora que a gente viu o que ia se transformar, a gente achou melhor mesmo que o Morumbi ficasse fora da Copa. E aí você tem o São Paulo que geralmente consegue quitar suas dívidas, principalmente com venda de jogador, às vezes em detrimento da qualidade do time, mas que não se deixou levar por essa modernização louca, né? Pelo menos não aumentou o preço dos ingressos de maneira drástica, e isso é uma característica interessante de falar, porque esse ano, por exemplo, eu vi ontem essa notícia também, o São Paulo já conseguiu dobrar o valor de arrecadação do ano passado. Ou seja, manteve o preço dos ingressos, o time está mal, a torcida abraçou esse ano, com ingressos a preços médios de R$26, o ingresso acho que mais barato é R$20. Aí você paga meia, paga 10 pila para ir na arquibancada. E o Morumbi é bom porque tem arquibancadas grandes, né? Cabe bastante gente. Então, tipo assim, você está conseguindo manter o estádio sempre cheio, tá ganhando dinheiro por causa da quantidade de pessoas e as pessoas estão indo, estão conseguindo ir no estádio. E não que o estádio seja um estádio moderno, um estádio novo. O estádio não é, o estádio é um estádio antigo, é um estádio de sua época. Mas é um estádio relativamente confortável. Eu gosto de... Quando não chove. Mas a chuva faz parte, cara. Então toma acho chuva, da hora. faz parte. Eu acho da hora, cara. Você tá na arquibancada lá em cima. Se você tiver nos anéis inferiores do Morumbi, você não toma chuva. Mas se você estiver na arquibancada, esse é o da hora da arquibancada. Choveu, cara, você tá na chuva, mano. Mas é isso que é louco, né? Porque eu tava conversando com esse amigo palmeirense no final de semana, e aí ele tava justamente isso. Nossa, mas você não sabe o conforto que é quando chove você não se molhar. Porra, é um puta conforto, ia ser ótimo, mas, porra, eu vou pro estádio, assim, se eu sei que vai chover, e ele falava isso, não, eu vou pro estádio, não importa o que aconteça, porque eu sei que eu não vou molhar, pode estar chovendo. Quando tá chovendo muito, realmente, eu não vou pro estádio, mas se eu sei que corre o risco, que eu vou me molhar e tudo mais, mas eu tô ali pra defender meu time. Eu fui no jogo do Juventus, tô até a camisa aqui hoje. Bonita camisa, né? Juventus português, eu fui um tempo atrás, até comentei sobre isso em algum vídeo. E assim, é muito doido você ver um futebolzinho mais... É muito bom. A sensação de você... É quase uma sensação de estar em outro momento histórico. Você vai no estádio, cabe 3 mil pessoas,
A galera torcendo pelo time que você para e pensa, nossa, esse time não é nada, gente, coitado, é um time pequeno. E você vê o fervor que a galera tem, O amor, não só do Juventus, a galera da Portuguesa também, que era do Santos, tava lá gritando o jogo todo, né? Que é uma coisa assim, sei lá, é muito diferente, é muito É diferente de gostoso. você ir, por exemplo, sei lá, na Arena Corinthians, assistir o Corinthians e assistir o Palmeiras na Arena Palmeiras, que já tem essa coisa da modernidade agora no Mas no estádio. Morumbi, né? Porque é um estádio gigantesco, é muita gente, que também é muito bom, eu sempre falo. Você ter 50 mil pessoas querendo a mesma coisa que você, é uma sensação É maluca. bom quando é muita gente, né? Quando tem pouca gente é melancólico, é triste. Né? Quantas vezes eu já fui no estádio, mesmo na Vila Belmiro, aqui também, no Pacaembu, e no jogo do Santos, e o estádio tá cheio. É triste. E assim, desculpa, não encher a Vila Belmiro, gente. Né? Ah, mas aí eu Encher, mas enfim. concordo com o cara do Racing. Qualquer estado, todo estado brasileiro tinha que encher. Porque não é possível, a gente tinha feito a conta no Corinthians, né? Dava 0,01% da torcida do Corinthians. Como é que 0,01% no estádio? E com todos, né? Você pegar do São Paulo, do Santos, todos. É, o Morumbi É uma também. porcentagem muito pequena de torcida que Enche o enche o estádio. Tem todas as universidades, preço caro, dificuldade de acesso às vezes. Mas, mano, Será que a gente vai criar também aí com o futuro, com essas modernizações todas, com as arenas, esse torcedor almofadinha? Esse que tipo, isso o cara com só certeza vai se tiver ar-condicionado no estádio, Com se certeza. tiver cobertura, se vier um cara servindo a cervejinha dele, você sabe? Sim. Criar um tipo de torcedor que só vai no A estádio nessas condições. gourmetização do futebol Ficar uma brasileiro. coisa cada vez mais assim, gourmet, eu acho- evento. eu acho que o problema é Daqui a você pouco criar. vai ter restaurante do Alex Atala, É você ter na Arena só. Corinthians. O problema é se você ter só esse tipo de torcedor. Porque esse cara ele pode existir, ele tem que ser agraciado também, ele também tem o direito de assistir o futebol. Pode ter um espaço lá no estádio pra ele, mas quando você tem só esse torcedor, será que esse tipo de torcedor vai encher o estádio quando o time tiver pra ser rebaixado? Com certeza não. A gente não sabe, a gente não Esse é o sabe cara ainda isso acontecer. Esse é o cara que quer ver o time ganhar, velho. Então, a gente sabe que brasileiro não gosta de futebol, gosta de ganhar. Pode ganhar. A gente tem essa... Então, O será? Tech Connection acredita nisso. O torcedor brasileiro não gosta de ganhar, não gosta muito de futebol, gosta de ganhar. E por que não larga a seleção então, né? Tipo, Ah, não sei, a seleção nem ganhar, nem ganhar, mas por que a gente não larga logo? a gente tem que fazer um vídeo sobre isso, porque esse negócio também não A gente tem que abandona fazer um vídeo sobre isso. Porque né, abandona lá, não, tá difícil, não dá tudo bem, filho. Acho que vamos encerrar por aqui, porque esse papo já tá... É que se a gente for ficar falando, tem muita coisa pra conversar. Tem que muita trabalhar coisa ainda pra hoje, falar. não. Tem que trabalhar ainda hoje, com certeza. Galera, é isso aí, a gente queria agradecer vocês por estar acompanhando aí o Tech Connection. A gente queria agradecer o Vini aqui, ó, nosso parceiro aqui, ó, do coletivo Sistema Negro aqui. E... Salve coletivo. O Vini vai voltar para outros vídeos com certeza. A gente tem muito só papo pra convidado, falar. eu venho. Só convidado Com certeza, vamos fazer um vídeo aí sobre racismo estrutural no Brasil, com certeza. Vamos trazer o Vini, porque o Vini ele é um ativista dessa questão, tem muito conhecimento sobre isso, e a gente vai querer trabalhar essa questão aqui no Boteco com um pouco mais de propriedade. Então a gente vai contar com a presença dele aqui, pra gente até não falar abobrinha aqui, pra ele corrigir a gente quando a gente fala merda. Isso aí. Então, muito obrigado por tudo aí, galera. Valeu, galera. Até a próxima. E tomem cerveja. Só não vou brindar no final, porque já acabou. Já acabou. Ah, caixinha. Mas tava bom, com certeza. Chave do cadeado, os laterais fecham a defesa. Mas que beleza, é uma partida de futebol. Valeu, galera. É isso aí, mano. É papo de boteco. Ah, da hora. Ah, tranquilo.